Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciclocast. O Ciclocast é um canal onde a gente trabalha vários temas sobre treinamento e desenvolvimento de líderes e corporações. Eu estou aqui hoje com a Ana Paula, que trabalha com jogos teatrais, vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela, e com o Marcelo, que é meu parceiro de construção de jogos, dentre outras de tantas coisas. Então, Ana Penarotti, como você costuma definir jogo no contexto de treinamento na educação? Bom, jogo para mim é qualquer atividade que gere dinamismo, que seja estruturado e que leve à utilização de competências comportamentais. Então, eu tenho que desenvolver uma determinada competência e o jogo pode ser uma atividade que ilustre, que me facilite proporcionar o desenvolvimento dessa competência. É importante que tenha um objetivo, qual é a competência que eu quero trabalhar. Então, isso é jogo para mim. Tá bom. Eu também considero um jogo algo que leva ao aprendizado de alguma forma, né? Tem que ter uma metodologia ali, tem que ter um pensamento lógico na hora da construção desse jogo, porque aonde ele quer chegar e qual o aprendizado que vai gerar ali, ou quais aprendizados vão gerar ali. E você, Ana? Qual é a pergunta? A pergunta é como você considera, né? Como você define jogos no contexto da educação corporativa. Bom, eu vou falar dos jogos teatrais, tá, né? Bom. Que é a minha expertise aí. Primeiramente, eu gosto de dizer que o jogo teatral, ele não é uma dinâmica divertida somente, né? Ele consegue atingir de uma maneira mais profunda o emocional da pessoa, né? O sentimento, emoção. Ele Sim. mobiliza tudo, corpo, voz. Você sabe que você já estudou teatro, Sim. né? E dentro da minha formação, né, de atriz e arte educadora, a gente aprende a utilizar isso de uma maneira diferente que não seja a de entreter, né? Usar os jogos, de fato, para desenvolver habilidades comportamentais aí. Então, os jogos teatrais são, basicamente, né, para quem não conhece, são dinâmicas que a gente usa no teatro, né? Só que aqui eu adaptei para o mundo corporativo, porque antes de ser atriz, arte educadora, trabalhar com narração, com locução, eu fui normal, né? Eu fui normal e trabalhei no mundo corporativo, então eu sei as dores e as delícias desse universo e eu consegui meio que linkar ali. Mais dores ou mais coisas. delícias? Eu diria que foi meio a meio. Meio a meio? Tá sendo boazinha, né? É. Super boazinha. Vai que os meus chefes antigos estão assistindo. Pois é. Ana Penarotti, vamos lá. De onde veio o seu interesse para usar jogos? Seja eles jogos de tabuleiro, dramatização, né? Explica um pouquinho pra gente de onde veio esse interesse. Bom, veio lá de trás, né? Primeiro que eu, quando era criança, sempre gostei muito de jogos e tinha interesse por... Na minha época, a gente jogava War, sei lá, Jogo da Vida, eram esses jogos, baralho, e eu achava aquilo super divertido. Quando eu fiz magistério, eu tive uma professora, Ana Maria também, era uma professora de matemática, ela ensinava a gente a fazer jogos para alfabetização. Que legal. Então, era para alfabetizar. Depois disso eu fiz pedagogia, então eu sempre interessada no processo de aprendizagem do adulto, porque eu sempre trabalhei com o adulto, embora eu tenha feito magistério, sempre trabalhei com adulto. Então esse foi um pouco do caminho. Quando, há uns 29, 30 anos atrás, mais ou menos, eu fiz psicodrama. Então no psicodrama eu também trabalho as dramatizações ali com o objetivo de identificar os papéis pessoais e profissionais. Sim. Então, trazer para o lúdico o processo de aprendizagem. E o jogo de tabuleiro para adquirir conhecimento mesmo, para trazer para o mundo corporativo o lúdico, que não obrigatoriamente é divertido. Eu tenho jogos que não são divertidos, assim, Sim. são reflexivos. Sim. Né? E desafios também, né? Desafios. Tem uma série de coisas que são obrigatórias no jogo, né? Então, o que despertou foi essa jornada. Acho que desde sempre eu venho trabalhando com jogos e eu acho que o jogo diverte e facilita o processo de aprendizagem. Com certeza. Além disso, o que vocês percebem mais em relação ao jogo? Quando você está aplicando esse jogo, além disso, o que você consegue perceber em relação à equipe que está lá?
Posso? Pode, Acontece um fenômeno que eu brinco, né? No começo tá todo mundo meio tímido, todo mundo fica meio assim, mas é teatro, né? Rola aquela desconfiança, até um certo medo, desconforto. Daqui a pouco tá todo mundo jogando ali, interagindo, improvisando. E aí eu percebo que é bonito de se ver, que eu pelo menos gosto, eu tenho prazer em ver, eles jogam ali, eles fazem os exercícios, as dinâmicas, e parecem crianças brincando, no sentido de estar presente, sabe? De não estar preocupado naquele momento com o resultado ou com a entrega que eles têm que fazer no final. Eles estão vivenciando de fato o jogo. E isso hoje em dia, no mundo que a gente vive, né, totalmente ansioso, pensando para frente, a gente dificilmente está vivendo no presente, né? Eu até recentemente vi um filme que eu gostei muito, eu postei hoje sobre o filme que chama Dias Perfeitos, que é um cara que ele contempla a natureza, ele vive de fato o presente. Eu sinto que a gente está precisando disso muito, né? Sim. Principalmente nas empresas. As pessoas vivem em constante pressão, né? Por bater metas, muitas demandas de trabalho, enfim. E eu acho que isso se intensificou, inclusive, depois da pandemia, porque a pessoa trabalha de casa, trabalha presencial, aí mistura o trabalho de casa com o trabalho profissional, né? As tarefas domésticas. Eu falo por mim, porque eu também me vejo perdida nesse monte de tarefas aí do dia, profissional e doméstica, né? Então, ver eles ali imersos na brincadeira, presentes, e depois os depoimentos que eles dão é muito gratificante, é muito legal mesmo. Se você resumir, então, em uma frase, porque eu sou geminiana, gente, eu falo muito, eu diria que eu noto e fico maravilhada com o estado de presença que eles alcançam ali. É legal. Que o jogo traz, né? Eu concordo com você, mas tem algumas equipes que a gente pega, eu não sei se a Ana já pegou também, algumas equipes que quando você começa a pensar numa atividade muito dinâmica, onde a pessoa vai sair da zona de conforto, porque sentar na cadeirinha ali e ver o professor, palestrante e tudo mais, é muito confortável, né? Você está sentado de uma forma tranquila, com um caderninho para anotar, ou um laptop, não sei o que, para anotar o que foi falado, daqui a pouco levanta todo mundo e vamos fazer isso. Né? A ideia é essa. Então tem algumas pessoas que ficam desconfortáveis com essa situação. Porque eu já dei treinamento para, vocês também devem ter dado, para vários níveis e também de idade, né? Pessoa com idade. Tem pessoas mais vividas, né? Que nem eu, por exemplo, mais vivida, mas que falava assim, caramba, eu tenho que sair desse aqui, e já levantava reclamando, né? Jura? E depois, no final, participava, e no final tava super alegre, porque daí eu ia direto quando a gente vai fazer um debriefing de um jogo, alguma coisa quando termina, eu ia direto nessa pessoa que eu via que já levantava reclamando, né? E depois estava normal, e sorrindo, e brincando, e sentindo que tinha aprendido alguma coisa que não esperava aprender. Então eu acho legal citar também as pessoas que não ficam super contentes, mas que tem uma virada de chave durante o jogo. Eu queria contribuir aí. Eu acho que o convite para o jogo não é na hora do jogo, né? Eu acho que o convite vai acontecendo. Isso. Então, a gente vai envolvendo a sala ou a turma de cara, quando você recebe de porta aberta, bom dia, tudo bem? Sim. Nossa, que bonita camisa, não sei o quê. E, qual é o seu nome? O que você faz aqui nessa empresa? Eu acho que o convite para a participação é o tempo todo. Então, quando a gente chama para um jogo, o frio na barriga é menor, porque ele não se sente tão exposto, ele já está lá participando de alguma forma, né? Claro que tem evento que a gente vai só para aplicar o jogo, como aconteceu, como a gente já fez em outros momentos, mas ele já entra na sala, ele já vê o clima do jogo, ele já vê aquela sala imensa, luz acesa, tudo colorido, mesa com um monte de coisa diferente, ele entra na curiosidade. Então ele sabe que todo mundo vai jogar
junto. Agora, acho que o convite surpresa, eu também já passei por isso, e eu sinto frio na barriga também. Sim, E ele mundo. também, nossa, vou me expor aqui, né? Então tem algumas pessoas que nem gostam. Se ele sabe que vai ter jogo, não gosta. A semana passada teve um jogo numa empresa cliente que era a montagem de umas canetas, não fui eu que apliquei, eu estava também assistindo. É um jogo conhecido até, de processos. A reação de um dos participantes foi assim, eu achei que tinha muita coisa de RH lá. Aí eu falei, nossa, mas era um jogo de processos aplicado por um engenheiro, não tinha nada de RH. Não era convidado do RH, não tinha nesse Ele dia estava com raiva ninguém... do RH. Pode ser, porque ele estava com medo de ser avaliado, de Sim. ser observado. Então, ele fez essa avaliação. Mas não era convite do RH, não era aplicado por ninguém de RH, era aplicado por engenheiro e era um jogo de processos. Então, foi a forma como ele se sentiu e como ele fez a leitura, mas muita gente não gosta. Imagina teatro, então, né? Que ele tem que se expor ali com o corpo, com a voz, com tudo. Exatamente. Né? Mas é uma inteiro, construção, como você falou, né? O convite pro jogo ele vai acontecendo. Eu faço uns combinados antes, já faço umas palhaçadas quando eu entro, já para quebrar o gelo. Então tem toda uma estratégia, mas não foi da noite pro dia que eu aprendi. Foi fazendo, né? Foi quebrando a cabeça, foi me adaptando. Porque aí, quanto mais treinamento a gente dá, com mais pessoas de diferentes perfis a gente trabalha, né? A gente vai aprendendo a contornar. Mas com certeza tem isso que vocês falam. Eu acho que o que a gente tem que fazer quando existe jogos para serem aplicados, né? É que a gente tenha na manga algumas alternativas também, né? Porque às vezes é a equipe inteira que tem essa resistência, né? Isso eu não cheguei a pegar, graças a Deus. Eu já peguei. E isso é muito difícil porque na hora, se você planejou só aquilo, ou se você tem pouco tempo, você vai ser avaliado só por aquele momento. E a equipe já está cansada de vários outros palestrantes ou treinadores e tudo mais dentro de um único evento que dura às vezes uma semana e tudo mais. Você é o último a apresentar e vem com mais dinâmica para tirar alguma coisa deles. Porque essa questão da avaliação que vocês falam, eu sempre costumo dizer o seguinte, nós somos avaliados dia e noite. Não tem como fugir disso. Se você está fazendo treinamento, está sendo avaliado. De alguma forma está sendo avaliado. Com certeza. Por alguém que não seja o líder, mas alguém que pode falar para o líder também o que aconteceu. Com certeza. Então, assim, tem várias avaliações. Inclusive, tem algumas consultorias, eu lembro no passado, que elas eram contratadas para sair de lá e levar para... Tinha até uma pessoa escrevendo lá, que era para levar para a diretoria ou para a gerência e tudo mais, para entender quem de lá participou, quem teve resistência. Isso era muito ruim. Mas eu acho que isso vem se quebrando, não tá tendo mais esse tipo de ação. Mas no passado tinha. Tem ainda, e eu cobro a parte. Quando alguém me pede, eu quero que você faça avaliação, eu cobro a parte. Eu quero que você faça avaliação geral dos meus líderes. Ok, o preço dessa consultoria é tanto. Olha, bom. Porque A ideia é boa. Faz sentido. O objetivo do treinamento é treinar uma determinada competência. Exato. Não fazer análise já é outra coisa, tem razão. Eu faço trilhas de treinamento, né? Então eu tô com o líder do começo ao fim. Sim. Mas qual é o objetivo? Desenvolver esse líder? Então eu tenho várias ferramentas. Eu trabalho com DISC, eu trabalho com dinâmicas de grupo, eu trabalho com outras ferramentas e aí eu vou dar o perfil dele. Exato. E as competências que precisam ser desenvolvidas. Eu quero que você faça uma avaliação porque eu acho que eu vou demitir. Bom, isso quando é para demissão, já aconteceu. Aí eu falo, bom, esse eu não faço. Imagina como é que em 1 hora, um dia, ou 8 horas que seja, você vai decidir. É uma responsabilidade. E você vai ser a responsável por uma demissão, né? Deus me... Sendo que a gente nem conhece a pessoa. Exato. A gente só está desenvolvendo. Ali, né? É bastante complicado. Então, assim, certeza. não é 1000 maravilhas, mas dentro de um conceito onde a dinâmica, ela extrai coisas que a pessoa não vai soltar normalmente, preenchendo um questionário, fazendo um teste, ela não vai soltar nada. Dá pra burlar teste, né? Se o cara tá acostumado a fazer teste, tem perguntinhas que pelo menos para me proteger, não para ser o certeiro ruim ou bom, mas me proteger e ficar no meio termo. Então, assim, existe algumas coisas que as pessoas vão aprendendo, mas eu acho que a empresa que quer, principalmente por a gente ter 3
gerações 4 gerações trabalhando juntas, né? Eu acho que se a empresa quer evoluir com treinamento, ter um resultado bacana, inclusive treinadores e tudo mais, né? Professores, ele tem que trabalhar com jogos, com atividades, com team building, tem que trabalhar com tudo. Porque é isso que vai fazer as pessoas, vamos lá, eu quero ser desafiado, eu quero mostrar que eu sei, e vai lá e faz mesmo. Né? A gente aplicou um jogo de tabuleiro muito legal. Quantas pessoas tinha ali? 200 pessoas? Eu sei que tinha umas 50 mesas ali, não era? Espalhado num salão. Legal. 50. Então, assim, foi muito bacana aquilo, muito né? Bacana, a construção também levou um tempo para nós fazermos. Foi em 4 mãos, mas a gente fez de um jeito que, é lógico, teve a ajuda da empresa que foi nos... né? Munindo de informações ali, mas a gente foi caminhando e levou um negócio que fez sentido, a dinâmica teve relação com a dinâmica deles de trabalho, que era uma área de vendas, né? Então teve uma dinâmica. Quando a gente faz um jogo customizado, a gente precisa entender a dinâmica do cliente. Isso. E ali era uma equipe de vendas e precisava da gestão do tempo. Então eu precisava entender a dinâmica. E a gente trouxe para o jogo de tabuleiro com cartas e com desafios do dia a dia, dentro do contexto. Eu faço isso também. É bem jogos. Bacana, né? É muito gostoso. Isso faz as pessoas não terem tanta resistência, porque já está indo no dia a dia dela. Ela fala, eu faço assim, 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 mas para passar desse lugar para cá, eu acho que eu vou ter que fazer diferente. Aí começa a fazer diferente, fala, lá no final vai olhar e falar, caramba, eu fazia assim, eu vim que dá para fazer diferente, eu vou colocar em prática também. Sim. Entendeu? Então essa loucura que a gente... né? Nós aqui, os 3, são loucos? Não, nós não somos loucos. Mas a gente pensa de forma disruptiva, saindo de um caminho e indo para um outro ou para outros, né? E aí a gente discute bastante também. Quando a gente foi levar lá esse jogo de tabuleiro, discutimos muito, né? A questão, vai por aqui, eu achava que estava totalmente certo. Aí ela falava assim, não está totalmente certo. A gente pode fazer assim, é verdade. É bom ter duas cabeças pensando. 2 cabeças, às vezes 3, né? Mas é bom. Até para discordar. Porque quando você acha que está perfeito o resultado, vai atingir o resultado, tem alguém que fala, não, Ana, eu faria por aqui, não faria por aí. Puxa vida, aí você não tinha pensado, faz uma reflexão. Esse é o pensamento crítico, né, sobre aquilo que você está fazendo, porque normalmente a gente não tem. A gente tem um pensamento crítico sobre o que o outro está fazendo, mas não o que a gente está fazendo. E a partir da nossa referência, né? Da nossa referência. Eu escolheria o lilás ou o amarelinho. Então, pela nossa referência. E quando você troca com alguém na construção, a referência é dele. Exato. Eu acho que tem muita coisa para se fazer, né? Tem muito caminho para se trilhar. Eu vejo, por exemplo, que quando eu criei um jogo de escape room, eu comecei do zero. Então, na minha cabeça, o que vinha? Vou lá em alguns lugares que também fazem isso, nós somos juntos até, para aprender um pouco como eles fazem, né? Vamos ver se isso dá para se colocar no dia a dia, sem precisar colocar tema e tudo mais, né? Que seja um jogo, um escape room dentro de uma sala, que a maioria das vezes a gente aplica dentro de uma sala fechada, né? E aí hoje eu vejo que dá para fazer fechado e aberto mesmo assim um escape, porque dá para customizar, né? Eu customizei numa fazenda que era grande pra caramba, tinha um salão gigante, mas eu usei a parte de fora também, onde as pessoas iam buscar pistas e tudo mais, lá fora dentro de um mato e tudo mais, buscava dentro de um lugar que não era o do treinamento, né? Então eu vejo que hoje existe muitos caminhos para a gente trilhar e aprender muito para que a entrega seja cada dia mais diferente em relação a essas gerações que vêm trabalhando e esperando coisas diferentes. Né? E aí a gente coloca a pessoa mais velhinha, mais jovenzinho, meia idade, todo mundo junto, pensando junto com cabeças diferentes e
Experiências diferentes. Experiências tá? diferentes, né? E profissões, às vezes, diferentes, porque um é formado em negócio, outro é formado... Quando você vai dar treinamento para líder, por exemplo, a formação é totalmente diferente. E aí isso é bacana. Eu queria trazer uma questão aqui para a gente conversar, que são os elementos para a construção do jogo. Porque quem ouve parece simples construir um jogo, ou simplesmente pegar. Eu já fiz isso também. Pego o jogo, tenho um jogo Catan, eu pego o Catan, eu ponho ele na mesa e eu uso o Catan no treinamento. Como o Catan é tem muitos detalhes, eu tiro uma parte da regra, eu tiro peças e jogo o Catan de uma forma mais simples para dar tempo das pessoas aprenderem, jogarem e concluírem, né? Mesmo assim, ele é longo. Mas eu acho que criar um jogo a partir do nada, como você falou, a partir do zero, precisa de alguns elementos. Eu acho que seria legal a gente contar para o nosso ouvinte, basicamente, quais são esses elementos necessários. O que precisa ter? Eu posso falar também, mas eu queria ouvir. Eu acho que a primeira você já veio com coisa... alguma coisa na cabeça para fazer a pergunta. Exato. Então faz e a gente vai complementando. Tá. Quando eu vou elaborar um jogo, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é o objetivo. Qual é o objetivo que esse jogo vai alcançar? Exato. Ainda não é a competência que eu quero treinar. Eu quero treinar gestão do tempo, como a gente falou aqui. Não é a competência em si, mas eu quero bater uma meta de vendas em um mês, sei lá. Então, eu tenho que trazer esse objetivo para a construção do jogo. Exato. Né? Então, esse é um dos elementos, mas acho que não é o único. O número de pessoas envolvidas, a minha relação com o cliente. Acho que a diversão é um negócio que não é obrigatório no jogo. Eu tenho jogo que não é divertido. Divertido no sentido de, vamos sair daqui com energia, rindo, batendo no peito, palma, sei lá eu, né? O psicodrama, por exemplo, não traz tanto essa energia. Mas eu acho que a diversão é atraente para o processo de aprendizagem, né? Então, eu sempre que vou elaborar um jogo, eu penso no objetivo, no desafio que as pessoas vão ter que atingir e fazer para atingir o resultado. Penso nessa questão da diversão, vai ser divertido? Não vai? Não, esse é mais reflexivo. Quanto de diversão eu vou pôr? Mas eu acho que tem outros elementos que eu até queria ouvir de vocês, né? Eu não sei todos. Normalmente eu faço mais ou menos do jeito que você estava dizendo aí, mas para tudo, né? Não só para jogo, todo treinamento, né? Porque todo treinamento que eu faço tem atividade. Eu faço realmente um 70-20-10. 70% de atividade é fundamental. Eu faço mesmo, porque é muito chato até para mim ficar entrando em conceitos que você pode ler em qualquer livro, puxar aqui no Google, digitar e falar, é isso, tem beleza, para quem eu preciso do Marcelo. Pronta, lógico, não precisa nada disso. Se tiver que passar um conceito, que eu faça um vídeo, como normalmente eu faço pro meu canal, mas lá na frente das pessoas, por eles terem pago o quanto eu pedi para pagar, eu preciso levar algo diferente. Então eu entro com essa ideia do inicial de conhecer qual é o grupo de pessoas, a diversidade disso, né? E depois, isso a gente chama de reunião de alinhamento, né? Que pode ter 1, 2, até 3 às vezes, quando no jogo de tabuleiro teve 3, eu acho. Teve mais várias, que isso, mais que isso. Então, assim, eu vejo que isso leva a gente para um caminho, mas principalmente eu entender também qual que do objetivo é importante, mas qual que é a dinâmica do dia a dia deles. Você está tendo muito problema com tal pessoa, com um nicho de pessoas, com os líderes, sabe? Porque aí você também trabalha essa questão. Porque fazer essas pessoas chegarem mais próximo, se conhecerem e tudo mais, é um caminho que pode ajudar a empresa a quebrar algumas barreiras que normalmente o RH não consegue quebrar. Exato. Entendeu? Quando eu falo do objetivo do jogo, o objetivo lúdico, né? Então eu vou conquistar tantos países, eu vou conquistar a América, eu vou conquistar... O que ele vai conquistar ao final do jogo? Sim, porque é isso que move. Sim. Atingir um determinado objetivo no jogo,
o jogo da vida, por exemplo. É chegar lá no fim da vida rico, né? Sim. O que ele conquistou. E então, no jogo, eu acho que esse é o elemento. Eu preciso saber qual é o objetivo que ele vai atingir, porque tudo que eu colocar ao longo do jogo vai ajudar pra isso, né? Isso. ou ele se desafiar para atingir o maior número de peças, conquistar o planeta Terra, sei lá. E pois é, igual o escape, né? O escape não tem o objetivo de sair de uma sala. Tem que sair da sala. Como você vai sair, você vai ser conduzido. Tem um roteiro já desenhado na sala dentro do jogo que você vai ser conduzido. Mas você tem que passar passo a passo. Não adianta encontrar um item dentro da sala e falar, nossa, agora esse já posso sair. Né? Porque todo mundo fala, o final é nesse lugar aqui e o começo é nesse. O que você vai fazer depois, aí tá na mão de vocês. E eu só vou dar 2 dicas durante o jogo. Então, aproveite bem essa dica, porque se você não fizer a pergunta certa, eu não vou responder corretamente. Exatamente. E assim, tem gente que passa, tem gente que não, né? E às vezes eu dou uma terceira, sabe? Para ajudar, para que as pessoas saiam motivadas e tudo mais. Mas tem equipe que não sai. Ela, sabe aquela equipe que trava e fala assim, eu nem vou mais, porque eu sei que não vai dar o tempo na tela. Isso, falta 10 minutinhos. Eu não vou conseguir isso em 10 minutos. É diferente de se tivesse numa vida real, eu tá levando a minha vida dependesse disso. Aí os 10 minutos eu vou tentar fazer, né? Então tem gente que faz e outros não. Tem gente que... Eu fui dar um treinamento e dentro desse treinamento tinha o escape e o dono da empresa... o dono da empresa estava lá assistindo a equipe de vendas e que tinha gerente e tudo mais. E todo mundo tentando e o gerente bloqueou assim. Não sei o que eu faço. Sei o que eu faço. E era o líder deles. E as equipes... Tanto que o cara me detestou depois, né? Porque seguir esse caminho, né? Eu expus demais ele, mas não foi por minha culpa. Foi talvez que eu tenha dado um clique na cabeça dele de saber que tem muita coisa para ele aprender ainda, né? Não é porque ele é líder técnico que ele é um líder que vai conseguir lidar com cada situação. Às vezes a gente não tem como, e eu vou precisar da sua ajuda, da ajuda dele. E assim que vai. Né? Eu costumo dizer no teatro, né? A gente costuma dizer que o jogo é uma metáfora da vida e aquilo que a gente é no jogo, a gente é na vida, né? Então, e no meu caso, assim, né, respondendo a pergunta, o que acontece? As empresas me procuram, geralmente os RHs, né? E eles pedem para ou para eu participar de um team building como participação de 1, 2 ou 3 horas. Às vezes pego o treinamento de dia inteiro, mas normalmente eles falam o que eles querem desenvolver ali na pessoa. Né? A partir do que eu apresento, do que eu faço, eles falam, é um time que está meio desconectado, né? Que o trabalho em equipe não está tão legal, então eu já procuro selecionar jogos que tenham a ver com essa dinâmica do trabalho em equipe. E é importante... Nesse caso, especificamente, eu não coloco só coisas profissionais. Eu faço eles se aproximarem com relação mesmo, pessoal, se conhecendo mais, fazendo jogos que permitam que eles se conheçam fora daquele contexto, né? Que eu acho importante também. E aí as empresas pedem para trabalhar comunicação, trabalho em equipe, pertencimento. Foi uma coisa que aconteceu bastante esse ano, foi interessante. E aí eu vou dentro do que a pessoa fala, para quantas pessoas, quantidade de tempo. Aqui às vezes acontece uma coisa engraçada, né? Não sei se com vocês também acontece. O RH dá um briefing gigante ali do que ele quer. Aí você pergunta, que legal, para quantas pessoas? São 100 pessoas. E quanto tempo eu vou ter? 1 hora. É assim. Tem muitos assim. Você fala, deixa que eu faça o teatro aqui no palco, né? Exato. O teatro, quem tá fazendo é essa pessoa que pede um negócio desse. Eu preciso, só tenho 2 horas, 1 hora, 1h30. A gente não consegue. Eu falo que 1h30, por exemplo, é o tempo de uma palestra para gerar reflexões. Exato. Agora, para gerar aprendizado, é um desafio do caramba de você pegar você planta a semente, eu acho que... fazer a pessoa aprender alguma coisa em 1h30, você não consegue fazer nem seu filho aprender em 1h30. Né? Com ele gostando de você dele, você não consegue. Né? E conhecendo, né, um outro, você não consegue. Então, assim, 1h30 gerar um aprendizado ou deixar dele fazer alguma coisa que vem fazendo é terapia, é mentoria, é coaching. Comportamento não é da noite pro dia. É um trabalho mais intenso do que qualquer coisa, né? Agora, dá para fazer trilha.
E aí, no decorrer de um sim. ano, É. que a gente se encontrou, sei lá, 6 vezes no ano, ele vai ter uma evolução, Sim. né, de uma competência específica, ou 2 ou 3, vai ter uma evolução. Agora, em 8 horas de trabalho, que nem um cara me chamou para fazer um treinamento de comunicação. Fui lá conversar com ele, com a gerente, era um diretor. Eu preciso que você trabalhe a comunicação. E eu quero ter garantia Ô, louco. de que as pessoas vão sair sabendo se comunicar. Eu falei, infelizmente, eu sou muito burro, né? Porque na realidade, o cara que vende não pode falar não falar desse jeito. Mas assim, eu em 8 horas não consigo fazer toda uma equipe, se comunicar muito bem. Eu precisaria ter mais tempo do que isso. E aí eu preciso de um processo que aí falei da trilha, né? De a gente falar um pouquinho por cada 3 meses, cada 2 meses, falar um pouquinho de cada coisa para gerar um aprendizado. E aí não fui contratado, lógico que não. Porque o cara queria que eu falasse, olha, você é bonito, você é bonito. Não vou falar, você é feio pra caramba, entendeu? Eu acho que o que a gente pode dar, e que é o que eu faço quando acontece isso, eu não posso dar garantia sobre o outro, mas eu posso dar garantia das ferramentas que eu entrego. Sim. Então, ele vai receber ferramentas necessárias para aprender a se comunicar corretamente. As ferramentas são essas, ele vai seguir, se ele seguir esse roteiro, ele vai fazer uma palestra de um dia inteiro, eu vou dar as ferramentas. Sim. Agora, quem vai pôr em prática é ele, né? Exatamente. É difícil a gente garantir que o outro... Não tem como, né? Nem psicólogo, psiquiatra garante que a pessoa vai ficar lá anos fazendo terapia. Pode demorar tempo. É comportamento. Mas né? entende, não é uma ciência exata, né? Entende uma coisa, nós somos pessoas que damos treinamento e vendemos também, né? Sim. Somos vendedores do nosso trabalho. É mais desafiador. Mas e aí o que acontece? Quando você está vendendo algo para alguém que quer ouvir alguma coisa e você não pode, porque dentro da sua filosofia de vida não está enganar alguém. Sim. Né? Sim. Ludibriar. E entregar as ferramentas que nem você falou é óbvio. A gente coloca, fazer a explicação. O que você faz? Eu faço isso, isso e isso. Essas ferramentas funcionam. Essa forma de condução funciona. Mas a garantia de que essa pessoa vai aprender, eu não sei quem é a pessoa, não sei quanto ele vai escutar do que está sendo falado, quanto ele vai participar de cada dinâmica, eu não sei. Então eu só posso dizer o seguinte: eu tenho bons resultados e eu posso dar um telefone, ou 2 ou 3, de pessoas, empresas que já contrataram e deu certo e gostaram do treinamento, e aí você conversa com essas pessoas. Maravilha, mas garantir eu não posso fazer. Então daí ele contratou outro que garantiu, beleza. Né? O ano que vem eu converso com ele de novo. Quem sabe. O ano que vem eu converso Comigo com ele. acontece uma coisa meio também, não chega a pedir garantia, mas já teve casos que eu fiz reunião com a RH online, né? E aí eu mostro o vídeo de algumas sessões de jogos teatrais, pra pessoa ver, pra ela tangibilizar, porque é muito fora da caixa, né? Jogo teatral, mas o que é? Né? Eu mostro, às vezes mostro até depoimento, às vezes até, como eu peço pra responder pesquisa, gráfico, né? Eu nunca tinha colocado número, mas de uns tempos pra cá eu me vi obrigada a colocar, né? Porque, enfim, é o mundo dos negócios, né? Coisa que eu não me identifico muito, mas, enfim, hoje em dia eu coloco pra ajudar, né? Nas argumentações e tal. E aí ocorre, depois que eu mostro tudo, outro dia aconteceu uma coisa interessante, que uma delas falou assim: ai, não sei, esse negócio de abraçar, se eles vão se sentir confortáveis. Ai, será? Ela falou, e se eles não quiserem fazer? Como que você faz? Eles fazem? Porque, assim, é um time meio introspectivo. Como que... Elas estavam conformadas, que elas viram os vídeos, elas falaram, mas como que você faz? Eu falei, olha, o que eu posso dizer é que eu faço isso faz 10 anos, né? Eu nunca tive um time que se recusasse a fazer. A gente prepara o terreno, a gente cria um ambiente seguro, em que eles se sentem seguros, em que eles se sentem à vontade. Eu falei, tem toda uma metodologia, né? Eu falei, como você pode ver nos vídeos, né? A galera interage, de fato, acontece, né? Tem um preparo, né? Então, aí eu vou pedir pra você confiar em mim, eu falei. Diante do meu histórico, né? Vou pedir pra você confiar em mim, é o que eu posso fazer. E aí, geralmente, deu certo. Porque é isso, você entra num grupo, você tá lá num grupo de gerentes, eles estão te vendo naquele
naquele instante. Você fala, Exato. gente, quer meu abraço? Ele vai falar. Não. Alguns vão falar, quero, né? Exato. Porque eu abraço, né? Mas outros vão falar, não. Como? Exatamente. Por que eu vou te abraçar? Então não é chegar e abraçar. Tem um monte de coisa que vem antes do abraço, uma construção. né? Por isso que eu falo, 1 hora, meu, é complicado. Eu preciso de pelo menos 2. Eu tento fechar no mínimo 2 horas. Independente do valor. Para fazer até. um trabalho de atividades, pedagogicamente tem tem que ser no mínimo 2 horas. Ainda mais dependendo da quantidade de pessoas. Porque a aplicação de um jogo, ela também depende de 3 etapas, né? Uma introdução, onde você explica qual é o jogo, qual é o objetivo que ele tem que alcançar, como ele vai fazer isso. O meio, que é o processo que o jogo está andando, e o fechamento, porque todo jogo, quando você encerra, você precisa fazer um debriefing. Exatamente. Então tem 3 etapas. Se você pensar que essas 3 etapas vão acontecer em 1 hora, difícil. Com um grupo grande, se é um grupo pequeno e você vai ter outros encontros, outros temas, você até consegue. Mas você aplicar um jogo e fazer o debriefing precisa de mais tempo. Ana Paula, os jogos teatrais também trabalham com improviso? Eu diria que é a base. A base é o improviso. A base é totalmente o improviso. Todos os jogos que eles fazem necessitam um grau de improvisação, né? Eu até brinco, eu já chego falando, gente, o improviso tem 3 regras. Trabalhar pelo sim e trabalhar pelo sim. Eu faço uma lavagem cerebral neles. Então, improviso é fantástico, né? Porque a pessoa tem aquela coisa da ação e reação, pensar rápido, jogar com o outro, né? Abdicar das certezas ali naquele momento, né? Se adaptar à situação para trabalhar a flexibilidade é incrível, né? Porque o negócio está de um jeito, eu mudo de novo, e eles ficam lá malucos tentando se adaptar à nova situação que o jogo permite, né? E jogar um com o outro. Eu sempre falo, olha, no jogo teatral, né, no improviso, eu não posso querer impor a minha vontade, o meu desejo, né? Eu tenho que compor com o outro, senão o jogo não acontece. Sim, e eles vão internalizando isso e fica uma coisa natural. E aí a gente fala, o que vocês levam disso, né, pro dia a dia de vocês? Como que vocês linkam com relação ao trabalho em equipe? Eu vou fazendo algumas provocações, né? E em alguns casos eles ficam tão pensativos que eu falo... Alguns falam, outros não. Eu falo, gente, às vezes a ficha cai depois. Quando é jogo teatral, quando é comportamento, nem sempre cai ali na hora. Mas uma hora vai cair essa ficha, né? Então, o importante é vocês saírem daqui com essa sementinha, etc e tal. Então, tem todo um trabalho, né, que a gente faz ali para que eles se joguem, de fato, para improvisar. Eu já fiz um trabalho com você, eu achei super bacana. Verdade. Gostei pra caramba de ter trabalhado com você. E aí eu via que as pessoas participavam, mas a minha pergunta é o seguinte: aquelas pessoas que participavam, a gente fez um trabalho para uma empresa que já estava acostumada com isso, né? Sim. Que era uma empresa que você já era cliente seu, e aí você já estava acostumado. Então tem uma reação diferente, né? Ah, sim. Eles são mais abertos. Mais abertos para isso. E eu queria perguntar, trabalhar com improviso já é difícil para o ator. Imagine para as pessoas de uma empresa. Como é que você faz isso? Qual é a chave, qual é o segredo disso? Eu falo que o teatro tem umas coisas meio mágicas que acontecem. Não sei se é o clima, se é a atmosfera. Eles jogam. Eu peço para fazer cena. A cena é a última coisa que eu peço para fazer, porque a cena vai mobilizar tudo. Sim. Ali vai aparecer quem é líder, quem trabalha em equipe, quem é o criativo, quem é o executor, tudo. E acontece. E sai cada coisa maravilhosa que eu falo, eu não teria pensado nisso. Sim. Eu sempre falo, gente... Regra do improviso, né? Trabalhar pelo sim, usa as referências que vocês têm de vida, de filme, né? Usa isso aqui, usa cotidiano. E acontece. É de maneira natural, mas não sei te explicar. É uma coisa realmente mágica que eu falo. Tem coisa que eu falo, agora eles vão ter dificuldade de fazer isso aqui, não é possível. Aí eles até têm um pouco, mas aí eu dou uma ajudadinha e tal, e o negócio acontece que é maravilhoso. Eu acho sensacional isso. Maravilhoso. Eu acho que... Eu ia falar 2 coisas, né? Uma que a vida é um improviso mesmo. A gente, por mais que a gente programe uma situação, exatamente, se organiza, o improviso sai de uma outra forma, e eu acho que o ser humano surpreende a gente.
Positivamente. Sim. Eu acho que eu já fui desafiada a fazer um jogo de um negócio que eu nunca tinha visto, mas também coloco desafios em sala para eles responderem ou para eles atingirem um determinado objetivo, ou para eles chegarem num determinado lugar, ou construir a partir das experiências que eles têm, algo que você fala assim, gente, eu não tinha pensado nisso. Exato. Eu nunca podia imaginar que essa seria incrível, a resposta. né? Então, eu acho que o indivíduo Sim. surpreende. E às vezes a empresa, né, o gestor, o próprio RH, né, eu costumo até falar, muitas vezes subestima o colaborador, né? Ele não vai fazer, ele não vai... Não, gente, dá uma chance, né? Vamos propor um negócio fora da caixa, vamos fazer um negócio diferente, disruptivo. O máximo pode acontecer não gostar, e faz parte da vida não gostar. Sim. Né? Eu falo no teatro, muitas vezes ali nas sessões, a coisa fica às vezes meio caótica, mas o caos faz parte do aprendizado também, Sim, né? sim. A pessoa fala, como é que vai ser, tal? Principalmente se é online. Online piorou. Mas funciona. É mesmo, é verdade. Então, eu acho que é isso. Às vezes eles não são tão criativos no dia a dia, porque eles não têm a chance de ser. Né? E ali naquele momento, naquele jogo, aquilo aflora. Porque eles estão... Primeira coisa é estar presente. O improviso tem que estar presente. Senão não acontece, né? Então, vai rolando. O improviso, eu sou... Então, no improviso, nos cursos, eu era muito ruim. Sério? Muito ruim. Eu era boa. Muito ruim, porque eu tinha meio que vergonha de improvisar uma coisa que no dia a dia... Porque quando eu era ator, eu sou ator, mas quando eu atuava mesmo, eu fazia, mas eu estudava muito o texto. Então a chance de improvisar era muito pequena. Porque para você improvisar, eu preciso saber o que ela vai falar, o que você vai falar e o que eu tenho para falar. Se você esquecer, eu completo, né? Eu tento chegar o texto, mudar o texto para você falar. E você é a mesma coisa comigo. Então eu preciso conhecer muito bem o texto dela, seu e o meu, que estamos interpretando na mesma cena. Sim. E quando você não conhece nada do outro, e eu também tenho que improvisar uma cena que eu não sei, caramba, de onde eu vou partir, né? Então daí você fala da vida e é pura verdade. Na vida a gente aprende tudo isso, né? Você é consultor depois de 200 anos dentro do mundo corporativo. Eu sou consultor, né? E sei exatamente o que eu devo fazer, mas leva um tempo também. Não é uma coisa que, não é passe de mágica, não é, acontece, leva um tempo. E no improviso, em exercício que nem você faz, não tem que ser imediato, né? Tem que fazer imediato. Tem uns que eu dou um tempinho, quando a construção de cenas, mas tem outros que não, né? Tá. E às vezes eles estão fazendo uma cena e eu peço pra mudar. Então tem que ser muito rápido. Isso é legal também. E eles... tudo é o que eu falo, é o milagre de estar presente. Como eles estão ali imersos na brincadeira, acontece, entendeu? Eu acho que é na presença que emerge a nossa criatividade de uma maneira geral. Inclusive, quando a gente é criança, a gente é muito criativo porque a gente está presente ali na brincadeira, né? O tempo todo. E o desafio, né? Eu preciso sair dessa situação, eu estou sendo desafiado, todo mundo está me vendo, é melhor que eu dê a resposta certa. Exato, Então vai, né? Exatamente. Se você não estiver disposto a rirem de você, estiver preocupado com isso, vai. Não pode estar. Eu sempre falo que é um lugar que não tem esse negócio de ficar julgando o colega. Tá todo mundo no mesmo barco. Né? E não tem essa coisa de certo e errado. Você vai agir conforme a situação pedir. Exatamente. Né? E como que você leva isso pro teu dia a dia? Né? Essa questão de... Muito bom, muito bom. Ana, eu continuo olhando pra Ana cá. Penarotti. Qual das duas? Olha pra mim. Ana Penarotti, vamos lá. Você poderia descrever uma boa história de sucesso onde você introduziu o jogo? Bom, não sei se eu tenho uma boa história de sucesso. Eu sempre aplico o jogo e eu vejo as pessoas praticarem depois. Tem algumas empresas que você vai, faz um trabalho, vai embora e não faz mais, né? Mas eu acho que o roleplay, por exemplo, de um papel profissional, a gente trabalha com vendas, o roleplay é um negócio que funciona demais. Você tem lá, você faz várias dinâmicas, você introduz o conceito, dá treinamento de produto para a equipe de vendas, por exemplo, e você, no final do treinamento, pede um roleplay e
você vê ele usando o conteúdo, o conhecimento ao longo de toda a dramatização, você fala, pô, ele aprendeu. Ele aprendeu. O que se espera é que no dia seguinte, lá no trabalho, ele continue colocando em prática, né? Exatamente. Acho que esse é um deles. Outro foi quando a gente fez o jogo junto, era uma indústria de medicamentos. Para toda uma equipe de vendas, e a gente construiu um jogo que ele tinha que gerenciar o tempo dele, o tempo era 30 dias do mês, e ele tinha uma série de atividades para colocar naquela agenda. Em cada dia, né? Por dia. Então, ele ia distribuindo as tarefas, e foi muito rico porque ele tinha tarefas que ele não conhecia direito, que ele não fazia, relatórios, né? A equipe de vendas não gosta muito de relatório. E a gente colocou lá, ele tinha que terminar o período de 1 hora ali no relógio, mas ele tinha 30 dias no mês. Então, ele tinha que encaixar aquilo em algum lugar. E geralmente ele deixava para o final, aquela reunião, aquele relatório e tal. E no jogo ele colocou. Ele conseguiu encaixar. O dia tem 24 horas para todo mundo, a semana tem 7 dias. Então, alguma coisa ele tem que fazer para encaixar aquela tarefa, aquela atividade. Sim. Exatamente. Então, acho que isso essas são algumas coisas, né? Não sei se tem algum... Não estou me lembrando agora, nenhum evento... Mas você falou uma coisa verdadeira, né? Porque, por exemplo, eu fiz vários treinamentos assim, né? E muitas vezes, quando você não dá continuidade dentro daquela empresa, que ela te chamou só uma vez, você não tem histórico se eles aprenderam ou não, né? É algo que é meio ruim pra gente também, né? Que a gente gostaria de ver o resultado disso, né? Muitas vezes a pessoa fala, você tem um contato com o RH e o RH gostou, sabe que está sendo feito direitinho, que foi apresentado, todo mundo gostou. Tem a pesquisa de reação, isso também ajuda a gente a ter uma ideia, né? Mas muitas vezes a gente não tem. Tem também, às vezes, as pessoas que te procuram na rede social e falam, eu tenho uma conhecida que fala, toda vez que eu encontro ela fala assim, você me introduziu no mercado segurador, você me ensinou a vender, eu não sabia vender um chocolate, eu me lembro do treinamento, ela fala, e toda vez que eu encontro ela fala isso. Então tem algumas pessoas, quer dizer, esse é um exemplo que é bem forte para mim, mas tem esses exemplos, com certeza vocês têm também, de gente que te segue porque aprendeu muito com uma experiência que você teve. Porque gostou e quer ouvir mais, quer saber mais. Te indica para outras empresas, te indica para outros clientes, repetem no ano seguinte. Então, eu tenho, não sei se é sorte, o privilégio, como é que chama, de voltar nesses clientes com outros conteúdos, outros programas, dar continuidade. Então, acho que isso também é um sinal de que algo deu certo. Sim, com certeza. Eu tenho alunos, por exemplo, que mudam de empresa e me levam para a empresa que eles mudaram. Muito interessante. Exatamente. Agora, você falou um negócio que é verdade, né? Essa coisa da gente não ter a continuidade, né? Por isso que, se você perguntasse para mim, eu diria que o meu caso de sucesso é a Clear, de fato, né? Onde eu mantive o programa lá de teatro por 9 anos, né? A gente fazia peça todo ano, começamos com uma, depois passamos para 2 turmas. Então, eu via todo o processo de desenvolvimento deles no decorrer do ano. Não só eu, como... E conseguia falar equipe, com os líderes, né, com as equipes, para entender se estão aprendendo mesmo. Exatamente. Né? Isso que é super bacana. O próprio líder falava, nossa, o que você fez com o fulano? Porque ele agora se posiciona nas reuniões, não sei o quê, tá todo tal, nossa, a fulana tá produzindo, tá trabalhando com mais ânimo, era uma vez por semana, inclusive. Olha que legal. E eu falo, poxa, que pena que eu não consigo achar outra empresa que tenha essa cabeça, né? Essa flexibilidade de testar um negócio desse. Pôr um grupo, de fato, de teatro fixo dentro da... Eles não têm ideia da maravilha que é isso. Eu brinco que eu era pra estar rica, se eu soubesse vender. E o teatro é sensacional, porque as pessoas vão se abrindo, vão se sentindo à vontade para os improvisos, vão se colocando à disposição do... autoconhecimento, né? Ali, quando você tem que se ver no outro personagem, o que você faria, é muito... Eu digo o seguinte, que eu acho que a gente poderia usar um pouco, eu tô falando... eu, qualquer pessoa, poderia usar um pouco, mas mudando os nomes, né? Porque o nome teatro
tem uma presença na sociedade hoje como um nome de brincadeira, sabe? Vamos fazer um teatro. Eu tô mentindo. Sabe essas coisas? Tem Faz mesmo. um teatro. Fez teatro. Ele não falou sério, ele fez um teatro. Não, Mas cara, eu faço questão de não é mudar. isso, entendeu? Então, todo mundo pega isso. O RH talvez não, porque tem uma outra Sim. cabeça. Mas pessoas mais técnicas, por exemplo, eu dei muita aula mesmo, muitas aulas para engenheiros. Aí você vai para a empresa, o engenheiro conversa com você e tudo mais. Se falar teatro, a hora que você fala jogos teatrais, não, sabe? Não quero nada disso pro cara que é dos líderes, supervisor, coordenador, que é que não sabe nada disso, sabe? Pensa que a gente vai fazer realmente teatro. E não era isso, entendeu? Tem É para algumas mudar áreas. a comunicação, é para mudar um monte de coisa, autoconhecimento, né? E aí isso pode ser um caminho Sim. mudar isso, ou dar uma incrementada, entendeu? Eu tenho pensado nisso e realmente tem essa questão, né? De ter esse preconceito, né? Sim, com a palavra sim. teatro. É. Mas por isso mesmo que eu faço questão de não mudar. Porque eu quero tirar esse conceito, né? Eu quero levar realmente o teatro para mais empresas. Eu tenho feito parceria com consultorias também. E eles estão vendo o teatro de uma outra forma, de uma forma educativa mesmo, Sim, de fato. sim. E se a gente muda, eu não sei, eu não gosto disso, porque eu acho que justamente aí que tá a graça, né, do que eu faço. É assumir que é teatro, né? É teatro, mas é um teatro voltado para desenvolvimento humano. Mas sim, tem esse lado ruim de com certeza eu devo ter perdido oportunidades por causa do nome, tenho certeza absoluta. Eu vou ser bem sincero, eu quebro um pouco essa barreira de querer que eles aceitem o nome teatro só porque eu quero. Eu prefiro ir lá, mostrar o meu trabalho e aos poucos ir introduzindo coisas que é o teatro, mas eles não precisam saber o nome, né? Porque se a gente não se adequar ao que o mercado quer, fica difícil de você entrar também em várias empresas. Porque tem muita gente com essa questão, né? Sim. Você fala de diversidade hoje. Você fala, todo mundo fala de diversidade, parece que todo mundo é descolado, mas a gente sabe do preconceito que existe. Então, quer dizer, Intergeracionalidade se eu chegar e querer falar, sabe, é complicado. Você tem que mostrar como é feito. Mostrar como é feito. Então, eu não tenho que... O meu discurso não tem que ser esse, eu tenho que mostrar. E essa mostra é o seu trabalho. Sim. Né? Precisamos é o histórico, né? Para você quebrar isso, você precisa estar lá na empresa. Sim. Dia lá, fazer... Olha, nós estamos fazendo isso. No final, todo mundo gostou? Você fez o debriefing? Todo mundo... Então, isso também tem... uma das metodologias é a teatral. Entendeu? Aí você vai quebrando aos poucos. Vou dizer que demora um pouco, talvez você nem esteja aqui para quebrar tudo, para saber se quebrou, tudo, né? para saber se quebrou realmente, né? Porque normalmente não é assim. Eu bati muito a cabeça com essa questão, né? Eu de querer falar que eu sou ator também, currículo com o nome ator, é minha formação, caramba, né? Depois vem as outras, mas a primeira formação foi teatro, e eu sou formado e eu me orgulho de fazer isso. Mas quando eu percebi que muitas empresas olhavam com uma cara meio assim, eu comecei a tirar. Hoje eu coloco, porque hoje eu sou um consultor e o fato de ser ator favorece o meu currículo. Mas todos aqueles anos, né, que eu tenho 44 anos de mundo corporativo. E se uns 30 e pouquinhos que eu fiquei no mundo corporativo antes da consultoria, eu não usava isso, entendeu? Eu não usava. Mas eu concordo com você e respeito toda essa questão, mas é só uma quebra mesmo, porque se você não tiver o momento certo para se colocar, a gente pode não estar mostrando o nosso melhor, né? E eles não deixam. A questão do cara da comunicação, me dá a garantia que esse teatro vai dar certo aí. Não tem garantia do teatro dar certo. E a comunicação, todo mundo vai se comunicar em 8 horas? Não dá para saber se vai se comunicar. Mas sem fazer, você também é garantido que não vai ter. Né? Se aí não que começar, não vai ter mesmo. Se não começar, não vai ter. Para as pessoas se colocarem, depende de outros fatores também. Pois né? Pois Acho que algumas áreas aceitam mais
os jogos, as dinâmicas, Sim, os teatros. alguns ramos, né, de empresa, alguns segmentos. De empresa também. A área comercial aceita, gosta, inclusive, tem muita energia. Então, aplicar treinamento para a área comercial é sempre muito gostoso. Muito gostoso, divertido. Pois é. A maior parte deles gostam, querem. O vendedor tem essa característica, né? Sim. Porque ele gosta de ser desafiado, ele gosta de estar mostrando também, ele quer ser o pavão da história, né? Naturalmente ele já é mais eu bati a meta, então eu também apresentei de forma diferente isso aqui. Eu resolvi esse jogo. Eu resolvi esse jogo, é isso. Vendas é isso. Muito embora eu já peguei também outros grupos que são fechados, mas a maioria é desse jeito aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, né, para Ana Paula. Eles podem ser aplicados, os jogos teatrais, podem ser aplicados para que tipo de pessoas, que setores? Todos os setores? Ou existe um setor específico? Ou um grupo de pessoas abaixo da liderança? Não sei. Como? Vai desde liderança até equipes operacionais. Não tem uma... É para qualquer... são para pessoas, né? E jogos. Todos eles gostam do resultado. Eu já cheguei a trabalhar com uma equipe de facilities, que eram as meninas da limpeza. Que tinha muito problema e a empresa não terceirizava esse serviço. E eles estavam toda hora demitia, tinha que contratar de novo. E tinha um custo, né, isso. E eu trabalhei 1 ano com elas... praticamente zerou esse como é que chama? O termo? Turnover, E elas fizeram uma peça no final, contando a história da vida delas, o diretor da empresa chorou, o RH chorou, ela chorou, foi super bonito, assim. Foi um trabalho que eu vou dizer que acho que é o mais enriquecedor e difícil para mim, porque era um público diferente, né? Já são pessoas que têm um pouquinho de autoestima baixa, então o teatro trouxe uma autoestima, trouxe uma confiança maior. Eu me lembro de um deles, que eu fiquei até emocionada quando ele veio falar comigo, que ele tinha tido coragem de escolher a data das férias dele e pedir pro chefe. Não. E ele falou, foi graças ao teatro, até me arrepio de falar. Isso foi em 2016, já faz um tempo. Mas, então, assim, respondendo a sua pergunta, é para qualquer pessoa. Inclusive, esse pessoal da limpeza. Eu achei incrível a empresa contratar. Pois eu achei aquilo lindo, assim. Falei, nossa, que pena que não é toda empresa que é assim. Eu tenho uma irmã que é atriz, a Patrícia. Ela... Não é a tristeza da família, não, né? Não. Essa é velha. Essa é velha. Não, ela não. Ela é atriz também e ela faz parceria com uma consultoria que dá treinamento para médicos. Ela, inclusive, está em Cuiabá essa semana. Legal. Os médicos, para preparar o médico para lidar com o paciente ou com o familiar. Olha, então, legal. ela representa lá, ela faz a apresentação, ela vai como atriz, né? Ele dá o treinamento e ela representa esse paciente ou familiar diante de uma situação muito desafiadora ali da doença, né? Bom. Que é o trabalho dentro das organizações, né? É o teatro dentro das organizações. Lá é um grupo de médicos, né? Legal. Então os médicos que estão então são clínicas. Legal. É bem legal, bem interessante também. É um nicho interessante. Que é isso que vocês estão trazendo, né? A questão da... Porque o psicodrama é um pouco diferente. O psicodrama, a gente dramatiza, faz as dramatizações dos papéis, pessoal ou profissional. Sim. Então, no pessoal, quando você vai trabalhar uma questão emocional, psicológica, né? Ou sociológica, quando você vai socializar para fazer um trabalho de equipe, é legal usar também a dramatização, mas é diferente do jogo teatral. Então, eu fiz um trabalho para uma empresa operacional também, que essas empresas que fazem limpeza de avião, separam as malas e tudo mais, foi um trabalho desafiador, porque o grupo é um grupo difícil de trabalhar, um grupo difícil de se comunicar. E por intermédio de atividades, o treinamento era de 4 horas. Era uma daquelas empresas que eu quero mudar tudo em 4 horas. Não dá para mudar tudo. Mas dá para mudar um conceito de o que é o que, né? E aí eu fiz esse treinamento, durou bastante tempo. A gente ficou rodando o Brasil todo, né? Legal. Todos os aeroportos do Brasil.
Legal. E foi super bacana. Eu sei que eles entravam com uma cara feia e saíam sorrindo. E isso dava um pouco de medo. Então você tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso, porque já vai com aquela cara feia que eu não quero estar aqui. Não quero estar aqui. Mas depois você mostra que o negócio é assim e muda mesmo. Então a gente percebe que ali tem a parte do ser humano, né? Temos a parte do ser humano quando a gente percebe que ele consegue evoluir por intermédio do outro ser humano, que eram atividades que faziam as pessoas multiplicar isso entre elas, né? Dividir as angústias e tudo mais, dividia e saía de um determinado ponto e ia para outro. Então isso me deixou muito contente também. Legal. Ana Penarotti, como garantir que o jogo não seja apenas diversão? Bom, eu falei isso no começo Sim. e eu repito aqui, né? Eu preciso saber, antes de construir um jogo, eu preciso saber o que eu quero atingir com aquele jogo. Então, qual é o objetivo desse jogo? Tanto na construção quanto na escolha, porque eu posso escolher um jogo pronto de tabuleiro e usar ele em treinamento, mas eu preciso ter clareza de qual é o jogo que eu vou usar. Sim, mas você tem a clareza. Como garantir que as pessoas não entram no jogo pensando que aquilo é só diversão? Ou entrar num jogo, depois a Ana pode falar também, entrar num jogo teatral e pensar que aquilo é teatro. Que as pessoas não entrem com essa ideia e sim com a ideia de que eu vou entrar, independente do nome ser teatro, do nome ser dinâmica e não sei, eu vou entrar nisso para aprender. Eu não me preocupo com isso. Ele pode entrar acreditando que ele vai se divertir e no meio do jogo ele vai encontrar um desafio. Naturalmente, ele vai encontrar um desafio, ele vai ter que resolver um problema, ele vai ter que se comunicar para atingir um objetivo. Então, ele pode entrar no jogo achando que ele vai só dar gargalhada e se divertir. O que eu quero é que ele... Por isso que tem que ter um objetivo muito claro logo no início da aplicação. Sim. Olha, você vai conquistar o planeta Terra. Sim. Você vai montar um barco no final do treinamento. Então, ele sabe qual é o objetivo que ele vai atingir. Ele vê aquele monte de... Ele vai na diversão. E tudo bem, para mim. Depois ele vai discutir, ele vai conversar, ele vai negociar. Então, são muitas competências que ele utiliza. Sim. Eu preciso negociar com ela o copinho verde para poder construir o castelinho ali. E então, ele vai na diversão, mas ele está usando todas as competências que ele tem. Muito parecido com o teatro também. Então, eu não me preocupo. Eu tenho um jogo, inclusive, que é inspirado na Roda do Equilíbrio da Vida. Ele não tem nada de divertido. É legal o jogo e tal, mas ele é um jogo reflexivo. Sim. Ele vai pensar sobre ele. Ele vai... então, ele vê o tabuleiro é bonito, é colorido, tal. Mesmo que ele entre achando que vai ser divertido, para mim, o objetivo é ele fazer a analogia da vida dele ou se planejar inspirado na Roda do Equilíbrio da Vida. E a gente tem que pensar também que no final, o ideal seria cada atividade a gente fazer um debriefing, né? Sim. Porque o debriefing a gente vai entender se ele aprendeu, se ele gostou, se esse é o caminho, né? E o que tocou. O que tocou, isso. Tocou, porque o mesmo jogo ele pode tocar em mim de uma forma, em você em outra, de outra e você em outra. É muito... O debriefing é muito subjetivo, né? Eu falo, o jogo é muito subjetivo. Eu faço também isso daí, né? O debriefing. E no começo eu explico um pouco como que é a metodologia. Então eles já entendem logo no início, quando eu vou me apresentar e apresentar o método, que não é exatamente um teatro para eles virarem atores globais. Eu até brinco, mas se alguém virar, não esqueçam de mim. Boa sorte. E tem gente que vai fazer teatro depois. Que legal. É muito legal. Que fala, Ana, depois daquela sessão eu tô fazendo teatro agora. Tô fazendo teatro. Eles me mandam mensagem. É muito legal. Que legal. Porque são muitos ganhos, né? Com certeza. Tem muito ganho. Se for pegar um dia fazer um podcast só de pessoas que fizeram que fazem teatro, tem um enorme... É muito abrangente o que o cara que sai do teatro pode fazer. Sim, eu conheço pessoas que trabalham com atividades também para a CIPAT,
Sim. dá palestra, faz Sim. teatro mesmo. Sim, do intervenção, que- né, teatral. fazer legal. intervenção Muito teatral, legal. exatamente. Tem intervenção lá no escritório, tem na parte operacional, Sim. onde você fala, Já olha, fiz isso também. daqui, você arranca o dedo se você não pôr o puser a EPI e tudo é, mais. Então tem muita coisa legal e Tem. que não é percebido. Olha como não é percebido. Um cara que faz um trabalho desse, o budget disponível para essas pessoas é muito pequeno. Geralmente é pequeno. Ah, você vai vir aqui trabalhar, fazer 3 palestras, 4 não sei o quê, e a gente vai pagar R$1.000 para você. Então, assim, o cara tem que chamar mais gente para trabalhar com ele. Então, cada um de lá sai com um pouquinho. Então, não é E é muito trabalhoso pra muito caramba. trabalhoso. E a pessoa sai de lá sem ter ganho realmente, né? É. Porque você proporcionou É a um desvalorização aprendizado. da arte em geral Pois é. que a gente tem Pois ainda é. no Por isso país. que eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão, Sim. né? Trabalhar isso e mostrar que Plantar tem... essa sementinha. que tem caminhos. É. Bem, a gente está chegando no final. Queria que você falasse, Penarotti, as últimas palavras do dia de hoje. O que você achou? Eu quero primeiro agradecer a presença da Ana Paula, do Marcelo, porque trabalhar esse tema floresce para a gente outras ideias, criatividade. Vocês trouxeram também para cá experiências importantes que os nossos ouvintes vão nos procurar Se Deus quiser. para propostas e nós estamos à disposição. Então, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua, por estar aqui discutindo esse tema tão bacana, tão legal para as empresas. Legal. Muito bom. Eu agradeço você, também agradeço a Ana Paula por ter participado, aceito o convite e tudo mais. É sempre bom a gente dividir experiência e poder publicar isso e as pessoas assistirem um pouco do que a gente está fazendo no mercado, entendendo qual que é o nosso objetivo também como profissional. Não é simplesmente ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro ensinando coisas que a gente aprendeu e que pode facilitar a vida das empresas que estão precisando muito. Exato. Tem muitas empresas precisando, entendeu? Sim. E aí eu queria saber de você também, como foi para você. Bom, primeiro agradecer demais aí o convite de vocês. É sempre bom a gente falar do que a gente ama, né? É muito gostoso. E é isso que você falou, né? Tentar plantar essa sementinha. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão com crise de burnout à torta e à direita, né? Nunca Pois é. teve tão alto isso, né? Eu até li aquele livro do Sociedade do Cansaço, né? Que é essa coisa de entregar, de ter que ser produtivo. Sim. Nunca foi tão forte isso, e isso está adoecendo de fato as pessoas, né? Então, eu vou fazer um apelo para as empresas, né? Para os RHs, pensarem nesse tipo de coisa que a gente faz, de jogo, né? Realmente, para tirar a pessoa. Não tem nada demais ser só divertido. Ainda que ela não aprendesse nada, não tem nada demais ser só divertido. As pessoas precisam dessa leveza no dia a dia do trabalho também, né? Então, eu quero cada vez mais que ampliar esse trabalho. Eu hoje faço parceria com consultorias, eu não concorro com elas porque eu não dou treinamento conceitual, é uma coisa totalmente diferente que eu agrego ao que a consultoria faz. Sim. E felizmente eu tenho algumas consultorias que estão comigo, que me chamam, Legal. e eu complemento, vou dar treinamento de tal coisa, põe um jogo teatral aí, eu vou lá e faço esse convite para vocês também, se precisarem, Tá bom. qualquer coisa. E a galera aí quiser saber mais, entra no meu site lá, educarteconsultoria.com.br, que tamo junto. Tá bom. Muito É obrigado isso aí. então, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Valeu, gente. Valeu.